Eu faço aqui uma crítica geral ao debate de ontem, que, na minha avaliação, poderia ser um debate mais propositivo, mais de ideias e menos de acusação. Eu acredito que hoje aqui, eu e Igor, vamos fazer isso, certo? Vamos fazer um debate com mais propostas, com mais ideias, porque é isso que interessa para o povo, né? A população quer saber, né, o que cada um desses partidos que já tiveram seu tempo na presidência da República fez e o que eles vão fazer se chegarem a ser reeleitos. Então, aqui representando Dilma 13, com muita satisfação, com muito prazer. Eu, filiado desde 89, nunca votei em outro candidato fora do PT. Para mim é uma honra, porque desde que militei, sempre tive um candidato sério, né, honesto, primeiro em Lula e agora em Dilma. E a gente fica muito satisfeito de ter eleito, num primeiro momento, o primeiro operário trabalhador, certo, presidente, e no segundo momento a primeira mulher presidente da República. Isso é uma grande satisfação e só um partido sério que vem da base é que consegue fazer isso. Sobre o debate, eu concordo com o Jair, acho que o debate poderia ser mais propositivo em alguns momentos, mas também acho necessário que se discuta algumas polêmicas, algumas questões que vêm sendo levantadas ultimamente sobre a questão da corrupção. Acho que a gente tem que discutir a coisa de forma ampla. A gente tem que discutir o programa e é importante porque a população quer saber do programa, mas a gente tem que discutir também a ética, a gente também tem que discutir a postura enquanto governo e discutir o futuro do Brasil para que a gente possa sanar as dificuldades que a gente vem tendo ultimamente no combate à corrupção e outros esquemas que a gente vê todos os dias sendo divulgados pela imprensa nacional. Bom, Jair, como você frisou agora há pouco, inclusive os jornais, os blogs trazem hoje que o debate foi marcado por troca de farpas, de acusações e faltaram mais propostas, divulgação de projetos nesse debate. Isso não dificulta a cabeça do eleitor que ainda está indeciso e tanto não ouviu por parte de Aécio nem de Dilma mais propostas e ouviu mais acusações nesse debate de ontem? Não é muito para o eleitor que está indeciso ainda? Com certeza, Alvidal, e é por isso que a gente vai aqui complementar o que Dilma não falou ontem, mas são tantas as propostas também que a gente tem para apresentar para esse país que o debate das 10 vai ser pequeno para a gente mostrar o que a gente fez nesses 12 anos e o que a gente quer ainda melhorar, avançar mais com essas mudanças que são a marca principal do Partido dos Trabalhadores. Não temos receio de debater o tema corrupção de forma nenhuma. Acho que ele é um tema necessário e deva ser debatido, e aqui eu puxo o debate também nesse campo, e a gente vai fazer, certo, uma comparação também em relação a isso, né? A corrupção, ela existe, é algo que não foi criado nos 12 anos do PT na presidência da República, é algo que já existe. Agora, tem maneiras diferentes de lidar com elas, e aí eu vou passar aqui para o eleitor qual é a maneira, né, que o Partido dos Trabalhadores está lidando com ela, certo? Que é diminuindo a impunidade. Quando a gente não diminui a impunidade, quando não se julga, quando não se condena, existe na sociedade aquela sensação de que o errado é certo, a inversão de valores, né? E o que a gente está fazendo hoje é inédito na história. Há quanto tempo a gente fica querendo que um deputado, que um político seja preso e nunca aconteceu nesse país? Só aconteceu agora. É porque existe mais corrupção ou porque a impunidade está diminuindo? É porque existe um governo sério que não encobre os malfeitos, mesmo que sejam de aliados seus? Ou é porque os malfeitos acontecem agora? Esse é o debate que a gente quer fazer em relação a tudo isso, e não temos o menor receio, né, de debater isso com relação ao PSDB, certo? E eu quero saber aqui, Diego, como é que o PSDB lidava com a corrupção nos 8 anos do governo do PSDB de Aécio, quando Fernando Henrique foi presidente. Bom, Igor, nesse primeiro turno, a votação de Aécio ficou aquém do esperado no estado de Pernambuco. Tivemos Marina liderando em Pernambuco, segundo de Dilma, com a diferença bem pequena, mas Aécio lá atrás, com uma porcentagem muito pequena. Como é que vocês pretendem reverter esse quadro e fazer com que os votos que Marina obteve no primeiro turno migrem para o candidato do PSDB e não vá para a candidata do PT? A gente sabe, a gente que milita no campo político, sabe que havia um acordo entre o ex-governador Eduardo Campos e Aécio Neves em relação a essa questão dos estados, né? O PSB
apoiou a candidatura do PSDB em Minas, e aqui em Pernambuco o PSDB apoiou a candidatura de Paulo Câmara e apoiou a candidatura do PSB. E por isso que Aécio teve esse desempenho abaixo do esperado. Para você ter uma ideia, Aécio só tinha um comitê em Pernambuco inteiro, que era em Jaboatão, né? Mas agora no segundo turno a coisa é outra, né? O Paulo, governador eleito pela maioria absoluta dos pernambucanos, com uma vitória esmagadora sobre o Armando, com mais de 68% das intenções de votos, e ele já se engajou na campanha, é coordenador da campanha de Aécio aqui no estado, né? Nós temos também o apoio da Renata Campos, da família do ex-governador Eduardo Campos, e temos certeza que, como já deu no primeiro turno, Pernambuco irá dar o recado ao PT no segundo turno, dando a vitória a Aécio aqui e consolidando esse espaço que Aécio precisa e com certeza vai ter no Nordeste. E sobre a questão da corrupção, que o Jair me pergunta, o PT e todo o partido, os filiados do PT, precisam aprender a respeitar as instituições estabelecidas nesse país. Que me falha a memória, não há ninguém do PSDB preso atrás das grades por corrupção. Se estiver enganado, quero aqui que o Jair me corrija. Não há, porque a Justiça até agora não decidiu nada em relação a isso. Ou seja, se não decidiu é porque não viu nenhuma gravidade em casos de corrupção do PSDB, diferente do PT. Agora aqui a gente não pode dizer porque a justiça é diferente. Então há que se questionar a justiça, e isso é um debate sério. É um debate sério que o PT levanta de forma muito leviana, acredito, quando diz que a justiça é diferente, porque nós estamos questionando instituições sérias, né, juízes sérios que fazem a justiça nesse país, e o questionamento tem que ser direcionado nesse sentido. E sobre a corrupção, né, no último dia 9 de agosto de 2014, o PT publicou nas suas redes sociais, no Facebook, uma foto do José Genuíno, né, com uma frase que dizia o seguinte: liberdade merecida. Né, e o José Genuíno, naquele gesto, ficou caracterizado por levantar o punho cerrado. E eu queria saber de Jair se ele concorda com essa publicação que foi feita na página oficial do Facebook do Partido dos Trabalhadores, quando diz que José Genuíno, um dos cabeças do mensalão, né, tem agora uma liberdade merecida. Se essa é a postura, é a conduta correta de um partido que quer governar o Brasil por mais 4 anos. Muito bem. E eu respondo deste Aldo intervir, certo? Que é interessante, né? O fato de não ter ninguém condenado, ninguém preso, certo? Lhe dá o direito de dizer que não existiu corrupção no governo Fernando Henrique. Será que não existiu no governo do PSDB? Ou será que foi encoberto? É justamente isso que a gente está dizendo. Essa é a grande diferença, certo? O fato de José Genuíno ter sido preso foi porque não teve interferência do Partido dos Trabalhadores, certo? Nesse caso. O fato de ter indicado, sabe quem foi que indicou Joaquim Barbosa, o ouvinte da Rádio Pajeú, que não sabe? Foi Lula. Lula foi quem indicou o primeiro negro para presidir, para fazer parte, certo, do Supremo Tribunal Federal. Indicou ele por quê? Porque era uma pessoa séria e ele queria uma justiça séria. E esse que foi indicado condenou, certo, filiado do partido. Nem por isso a gente se arrepende de ter indicado. E sabe quem Joaquim Barbosa votou? Votou em Lula a primeira eleição, votou em Lula na segunda e votou em Dilma. Será que se fosse o partido dos corruptos, como se tenta passar, será que uma pessoa tão séria que nem Joaquim Barbosa teria votado 3 vezes no PT e com certeza votará a 4ª? Não, Igor, a discussão aqui não é, certo, colocar sujeira embaixo do tapete, não. Certo? É mostrar para a sociedade, não vamos fazer um debate hipócrita, não. Porque vocês falam tanto do caso da Petrobras, ninguém foi preso no caso da Petrobras, mas vocês falam, né? Aí quando é para o PSDB, não, porque não tem ninguém preso. Então esse é o debate que vocês querem fazer com a sociedade, né? Um debate de forma hipócrita? Não. Vamos debater de forma séria, certo? A questão da eleição de Fernando Henrique, né? Onde tem nos jornais aí, deputados dizendo que ganharam 200 mil para votar em Fernando Henrique pela reeleição. E agora vocês estão com a proposta de acabar com a reeleição. Quem é que vai acreditar? Quem pagou pela reeleição agora vai acabar? Quem é que acredita? Né? E a gente precisa também dizer, certo, quais são as propostas
com relação a isso. Eu combato a corrupção diminuindo a impunidade. Essa é a proposta do Partido dos Trabalhadores, né? E uma coisa interessante que a gente precisa saber é que o PT, certo, com a candidata Dilma 13, tem propostas para combater a corrupção no próximo governo, né? Que é a criação da lei contra o agente público que enriquece sem provas, certo? É acelerar julgamento de desvio de recursos públicos, né? É tornar crime o Caixa 2 eleitoral, né? É confiscar bens adquiridos de forma a trazer de volta esses recursos de quem, certo, rouba o país. É mudar o processo de foro privilegiado. Então a gente tem essa discussão e só está acontecendo isso no caso da Petrobras aí, porque foi criada, certo, uma lei para privilegiar, né, a delação premiada, e foi agora no governo Dilma que foi criado isso, né? A Polícia Federal nunca trabalhou tanto e trabalhou de forma, certo, independente de quem era o acusado, né? Se é para a gente falar só de acusações, saiu agora no meio de comunicação, certo, nos blogs aí, uma denúncia de mensalão, certo, em Pernambuco, né, ligado ao governo do estado, ligado, certo, aos candidatos que você apoiou aqui no primeiro turno. Então, se é só para falar de denúncia, a gente vai ficar falando a vida inteira. Agora, as denúncias precisam ser apuradas. E, por incrível que pareça, nem os meios de comunicação de Pernambuco apontam essas denúncias em relação ao mensalão de Pernambuco. E são denúncias sérias, com cópias, certo, de processo, investigação da Polícia Federal. Então veja que enquanto para uns, né, se acontecer alguma coisa com alguém do PT, é manchete nacional. E para outros é cobertura nacional, né? Se cobre para que as pessoas e os ouvintes, os que assistem televisão não vejam e achem que não existe corrupção. Essa é a maneira do PSDB lidar com a corrupção. O PT lida diferente, Dilma lida diferente, e digo aqui para você, não tem candidato mais honesto do que a presidente Dilma Rousseff, certo, nessas eleições. Não tenho dúvida nenhuma que vamos ganhar as eleições com a melhor candidata para combater efetivamente a corrupção.